Fala pessoal, mais uma live aqui para a gente poder falar sobre método Hoff, saúde mental, biohacking. E hoje eu vou receber duas pessoas muito poderosas. Vou receber novamente o Tim Van de Wilt e hoje eu vou ter uma companhia muito especial da minha gêmea, Flávia Lippe, especialista, neurocientista, saúde mental, biohacker, enfim, vai estar aqui presente na live aqui junto do Tim e junto da minha presença. Então vamos chegando, já vão enviando esse aviãozinho para todos os seus amigos aí, para que possam ver essa live incrivelmente poderosa que nós vamos fazer daqui a... Já está online, já está começando. E estou só esperando o pessoal entrar. Vamos convidar essa turma da pesada. Isso aí, Cídia, seja bem-vinda. Hoje nós vamos ter uma live muito especial. Vamos receber duas grandes personalidades do biohacking, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que é a Flávia Lippe e o Tim Van de Wilt, tá? Então, vamos começar daqui a pouquinho, só esperar o pessoal entrar. Isso aí. Valeu, Cídia. Obrigado, otimize sua saúde. Sejam bem-vindos aí. Isso aí, vamos que vamos. Só esperando o pessoal entrar, viu, galera? Ah, olha, a Flávia, minha gêmea, acabou de entrar, vou adicionar ela aqui também. Ei, gêmea! Oi, tudo bom? Buenas tardes. Estou só esperando o Tim entrar aqui, tá? Tá ótimo. Já mandei mensagem para ele aqui, viu, gente? Hoje é na live. Não, a minha presença aqui é muito mais como um host. A live vai ser feita pelo Tim e pela Flávia hoje. Vamos, duas pessoas internacionais, né? Flávia, se você quiser se apresentar enquanto o Tim vai entrando. Gente do céu, botei um filtro e meu olho ficou azul. Nossa, Pera aí que eu quero fazer um biohacking ao vivo, mas não quero ficar de olho azul, não. Pera aí que eu vou recuperar isso. Nem ficar tremendo também, não. vai lá, fica à vontade. Então, eu vou me apresentar para vocês. Primeiro que eu sou gêmea, né, do Thiago. Vocês não sabem disso, mas existe uma questão de amor mútuo aqui. Então, eu agradeço demais o convite, Thiago, muito mesmo. Estou muito feliz. Nós dois somos dois curiosos e a gente procura gente curiosa no mundo para compartilhar ideias, né? A ideia do Biohacking Brasil é a gente reunir não só curiosos, né, com a alma humana, com a saúde, com a otimização do corpo, da mente, do ambiente, mas também cientistas, médicos, pesquisadores, pessoas que podem, de fato, trazer uma continuidade desse assunto, endereçar, né, o assunto de uma forma profissional, de uma forma séria, no sentido de respeito à ética e respeito à humanidade. Então, com isso, o Thiago ele vem sendo o nosso líder aí no nosso grupo de biohacking. Nós somos três, eu, o Thiago e o Dr. João Vitor. E ele é o nosso líder, na verdade. Ele foi escolhido por nós como uma pessoa que realmente lidera o movimento, porque ele é absolutamente capaz para isso e
deixa a gente muito confortável em fazer as pesquisas, e ele nos ajuda a divulgar as pesquisas. E por isso eu acho que é importantíssimo vocês entenderem como funciona o movimento do Biohacking Brasil. Ele não é um movimento de cursinho online, não é um movimento de 3 passos para o sucesso, e não é um cursinho que você vai entrar e ficar perdido. Ele não é isso, é uma plataforma, realmente uma plataforma de ciência e tecnologia, onde a gente endereça os assuntos de forma muito séria. Eu, particularmente, sou uma pesquisadora científica. Eu comecei a minha trajetória com empreendedorismo social, o que eu me dedico quase 100% do meu tempo até hoje. O IDHL é um instituto de pesquisa sem fins lucrativos. Tem uma das minhas formações é o jornalismo científico. Foi por isso, inclusive, que a partir do jornalismo científico eu passei a me tornar realmente uma pesquisadora e destino todo o meu tempo à pesquisa nesse sentido, né? Então, escolhi alguns temas como saúde mental, neurociência e comportamento, e faço o endereçamento disso para RHs, que as pessoas possam ter convivências profissionais saudáveis, produzir sem perder a saúde e com respeito à ciência e à tecnologia. E o biohacking está totalmente inserido nisso, até pelo triângulo da minha vida, né? Que é corpo, mente e ambiente. Eu não sei se algum de vocês conhece, mas a minha trajetória com o ambiente, né, com a sustentabilidade, ela é muito longa. Eu fui uma das criadoras do programa Repórter Eco, da TV Cultura, que foi um ícone, né, da sustentabilidade no país. E isso é um core business para mim, né? Ele está dentro de tudo que eu faço. A sustentabilidade do planeta e a sustentabilidade do ser humano, né? O que eu chamo de sustentabilidade humana, que é uma fonte de pesquisa muito profunda para mim. E o biohacking, quando as pessoas não conhecem, elas se assustam muito, né? Porque acreditam que o biohacking é uma coisa de hackear, de ser malvado, né? De ser pirata e tudo tal. E, na verdade, o biohacking, ele é, na sua profundidade, o oposto disso. Na sua profundidade, ele é você entender muito de uma coisa, se aprofundar nela, a ponto de conseguir hackear esse assunto em todas as suas minúcias, né? Então, quando você é considerado um biohacker, como eu, o Thiago, o Dr. Vitor e algumas pessoas que a gente convida para esse grupo, significa que a gente estuda profundamente a gente mesmo, os nossos funcionamentos biológicos, sociais, emocionais, neurobiológicos, e com isso a gente consegue ampliar o poder de ação positiva no mundo, né? Então, nós não somos do mal, nós somos do bem. É exatamente o oposto. Super do bem, né, Flá? Super do bem. Inclusive, o Tim mandou aqui que ele vai atrasar um pouquinho, que tinha um compromisso 2 horas, mas 2h15 ele já tá aqui, tá? Já me mandou aqui. Então, enquanto isso, a gente vai conversando. Perfeito sua colocação sobre o que é o Hub, sobre o que é o Biohacking Brasil, sobre o que é o Biohacking, né? Que a gente tem que levar essa voz, mas essa voz mostrar esse lado positivo, esse lado importante do Biohacking, né? E esse é o espaço para a gente discutir. Cada vez mais a gente vai ter pessoas aqui conversando e falando sobre temas, né, que devem ser discutidos, né, que a gente acaba não discutindo. E confesso que todo dia a gente encontra algo dentro desse processo do biohacking, né? Para encontrar algo mais seu, né? Cada dia encontra uma resposta. Muito legal. Se a gente fosse... eu acho que tem uma curiosidade, né, que talvez as pessoas tenham, né? Uma das coisas importantes de você estar dentro de um movimento é não fechar o conhecimento e nem a defesa de algo que você acredita muito, né? Quando a gente faz isso, a gente deixa de estar num movimento de evolução e entra, na verdade, num movimento de preconceito e julgamento. Então, um movimento como o biohacking é um movimento que quer acessar todos os conhecimentos de todos os lados, né? Incluindo ciências e não excluindo pessoas ou ideias, né? E isso é muito importante para quem quer participar de um movimento na área de ciência e tecnologia, né? A ciência, ela não é exclusiva, ela é inclusiva.
né? Então, isso é muito importante. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo, né, da questão da autodescoberta e da descoberta da nossa biologia, porque a biohacking está aí, né? Biohacking, né? A gente está hackeando a nossa biologia, Hackeando né? a nossa biologia. E isso, sem saber o que é a nossa biologia, dificilmente você se torna um biohacker, né? Então, é muito importante também estudar. Estudar é muito importante. E confiar em fontes fidedignas, né? Não cair em modas, não cair em terrores, né? Olha só, gente, o time tá aí. Ele chegou. Hello. Hello, Hello, Tim. team. How are you? Welcome. Welcome. Obrigado, obrigado. Prazer em conhecer você. E Tiago, prazer em ver você. Obrigado você, Tim, de novo. Thank you. Thank you. Pessoal, só que aqui meu papel é um pouco de host, mas o meu papel aqui é só acompanhar aqui, tanto o Tim quanto a Flávia vão ter esse bate-papo agora sobre saúde mental, sobre o método Inhofe. Então, se a Flávia fala inglês fluente, então para quem está com dúvida e dificuldade, a Flávia, eu também vou fazer, mas mais a Flávia, a gente vai fazer esse bate-bola. Para quem não conhece, o Tim, ele vai estar no Brasil, vai fazer parte do Tour do Inhofe, vai ser iniciado dia 23 de outubro, numa série de locais do Brasil. E o Tim, ele é instrutor do método Inhofe, tá? E conhece o Inhofe pessoalmente, tá? Então, hoje o papo é da Flávia, é do Tim, eu tô aqui para bater uma bola com vocês. Então, thank you, Tim, for your present. Thank you. Muito obrigado pela sua presença aí. Obrigado, Flá, pela sua presença também, que hoje o papo é assim, eu vou estar aqui só mandando aviãozinho pra galera ver essa live, que não pode ser perdida. So what are we talking about today? Well, I think we should talk about how it works, because maybe nobody knows the importance of being in an ice tub and how it works, why it's important. Shall we talk about that? About the method? Okay. Yes, thank you, Flávia. So if we look at the benefits of cold training, it kind of sounds like a pharmaceutical company that is selling a pill that is way too expensive, but you want it anyway. But it's actually quite cheap, you know, especially in Brazil, ice is cheap. The benefits of cold training. Number one, your metabolism goes up. So if you want to lose weight, but you are not happy with going to the gym, I would suggest do both, you know, and exercise and breathing and cold training. But cold training is increasing your metabolism. I'm going to translate. I'm going to translate. Then you start again in English, okay? Then they can join us in Portuguese and English at the same time, okay? Bom, ele falou que uma das coisas mais importantes é aumentar o metabolismo, acelerar o metabolismo e aumentar a condição física para que você, inclusive, perda peso, né? A questão do gelo, né? Em termos financeiros, né? O gelo não é caro no Brasil, então é um treinamento que se torna barato no sentido de utilização de um produto que ainda é fácil de encontrar, que é o gelo. A gente está falando aqui, o que eu perguntei para ele foi como funciona o método Wim Hof e dentro do biohacking, e ele está explicando que é utilizar o gelo, né? A condição de água gelada ou gelo para aumentar uma série de benefícios. O primeiro benefício que ele falou foi exatamente esse, que é aumentar o nosso metabolismo. Então, eu vou fazer assim, vou fazer em inglês, traduzo, a gente vai continuando e vocês vão ver o seguinte, ok? Then the second benefit, how can I tell people who listen? Well, first about that higher metabolism. Like my mother, she's so sweet, but she's super overweight. And if we look at what she eats and what I eat twice as much as she does. And it's really unfair. My metabolism is higher, so I can eat whatever I want. Now,
that drop in weight is of Me course, too, you know, too. like what comes in must come out. So if you're going to McDonald's 6 times a day, you know, it's not. But that of course it goes in through the mouth. But on the other hand, if you're able to increase your metabolism, you know, well, that makes life better, basically. Sorry, and I just want to add that. Then we go into benefit number 2. And then you can take the inflammation of your body out with this the method. That is another benefit. Mm. Yes. So do you want to translate this first, or shall we go into inflammation? You can tell now. Then I shrink that in one subject. Yeah, good. Thank you. You're good. And so cold training is bringing inflammation down. And inflammation is, and this is tested, I don't know if there's like doctors in the call here, but through cold training, if you do 2 minutes of ice bath, up to 6 days later, you find less of interleukin 6 and 8 and more of interleukin 11. And all 3 of them show less inflammation through cold training, through something as simple as cold training. And many doctors are agreeing now that the cause of many ugly illnesses may actually be chronic inflammation. So if cold training is reducing this, this has huge benefits for humanity. Okay, I'm going to translate now. Tá. Bom, eu vou fazer esse resumão sempre, tá, gente? A gente começou falando da questão do metabolismo, ele permaneceu um pouco nesse assunto, então ele fortificou que o metabolismo realmente aumenta, ele deu inclusive o exemplo da mãe dele, que ele até fez uma brincadeirinha falando que não é justo porque ela come muito menos do que ele, e na verdade a questão do metabolismo acelera muito realmente com o método de cold training, né, de água gelada, né, vamos dizer assim, o método de gelo. Uma outra questão que eu perguntei para ele foi a respeito da inflamação, porque a inflamação ela pode ser uma inflamação crônica ou ela pode ser uma inflamação temporária, e ele diz que nesse método também a inflamação ela é muito diminuída, às vezes até eliminada, dependendo de cada caso. A primeira coisa que eu quero falar aqui, antes de voltar para ele, gente, aqui não é uma aula de medicina e a gente não está recomendando nenhum tratamento médico, ok? Nem eu, nem o Thiago, nem o Dr. João e nem o próprio Tim. O que a gente está falando aqui é ensinando experiências e contando para vocês como isso pode funcionar. Então, por favor, não elimine nenhum tratamento que você tenha na sua vida, mas você pode realmente se aproximar de novos métodos que estamos trazendo para vocês. Eu vou contar, inclusive, a minha própria experiência para vocês aqui, tá? Então, 2 benefícios, assim, resumindo para vocês até agora, é a questão do metabolismo e da inflamação crônica, que diminui muito com o treinamento no gelo. Okay, so let's talk a little bit more. I'm sorry about that, because you have to translate it or they're going to be loose. No, it's good. Loose. It's good for my Portuguese. So another thing that is happening is that your white blood cells become more efficient. Either more white blood cells or active in a better way. White blood cells fight bacteria and viruses in your body. So if you have a fear to carry to get some form of virus, you know, it's time to end your shower cold. Another thing, I'm going to translate that and I'm going to put a little bit more in Portuguese, okay? Then they can understand a picture, okay? Bom, agora ele está falando sobre a questão da imunidade, our immunity. Ele está falando da questão da imunidade. Uma questão muito importante na imunidade é que o tratamento com gelo, ou com banhos gelados, ele aumenta os nossos glóbulos brancos, que são os nossos leucócitos. São as células de defesa do nosso organismo, certo? Eu vou dar uma acrescentada aqui para você, só para explicar em termos de ciência, tá? Porque ele deu um olhar geral, mas eu vou dar uma aprofundada aqui para vocês. Tudo que causa toxina, infecção, vírus, bactéria e outras doenças, elas são defendidas no nosso corpo pelos glóbulos brancos, que são os nossos leucócitos. Então, quando a gente aumenta a condição da nossa defesa do nosso organismo, a gente aumenta a nossa imunidade,
Então, uma das coisas importantes nisso é justamente no momento que a gente vive, onde nós temos um ataque de vírus mundial, né, e bactérias e outras coisas, mas especificamente hoje a gente tem um ataque de vírus, né, que é o coronavírus, a gente pode aumentar a nossa imunidade. Vou deixar claro uma coisa, eu não estou propondo um tratamento para coronavírus. O que eu estou dizendo é, você aumenta a sua imunidade, diminuindo riscos desnecessários e deixando o seu corpo mais propenso e mais propício para ser responsável pela sua defesa. Fechou? Então, imunidade, metabolismo e diminuição de inflamação. Inflammation. Okay, we did a very good... Cool. Then another thing is happening that certain neurotransmitters are released. So with cold training, endorphins mainly, but also a little bit of dopamine. Endorphins, essential neurotransmitter, and also a natural painkiller. So people that have pain, chronic pain, after they've been in an ice bath, they often feel like less pain for the days afterwards. So it can reduce pain and get you like your brain healthier because you have enough neurotransmitters flowing around. So release of endorphins and dopamine. Bom, uma outra coisa super importante é a questão dos neurotransmissores. Já estou doida para compartilhar minha experiência, né, Thiago? Já tô assim, claro. Já tá na hora. É o momento, esse é o momento. Bom, a questão dos neurotransmissores, gente, a gente tem inclusive um quarteto chamado Quarteto da Felicidade, que é endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina, tá? Quando a gente tem uma carga muito grande ou do banho gelado, do banho alternado, ou do banho no gelo, a gente tem um aumento grande de neurotransmissores. Então, consequentemente, a gente tem um aumento de felicidade, um aumento do bom humor e uma diminuição da dor. Porque tanto a endorfina quanto a dopamina, a própria serotonina e a ocitocina também, mas a endorfina e a dopamina, elas diminuem a nossa dor. Então, vale muito a pena a gente entender como funcionam os neurotransmissores e poder aumentar a nossa capacidade, né, de alimentar positivamente os nossos neurotransmissores. Então, essa é a quarta vantagem dos banhos de gelo, né? Então, resumão de novo: metabolismo, anti-inflamatório, aumenta a imunidade e aumenta a capacidade dos nossos neurotransmissores, aumentando os hormônios da felicidade. Ok, Tim? Yes. Do you already want to buy that pill? It's only $500, per pill. Look at that joke. And you can have that for all your life. You buy once and you have it all. Yeah. So one other benefit is that it trains your cardiovascular system. Like the cold is a stressor, so we're doing light cold training, 2 minutes ice bath maximum. But if you get into the cold, then the blood will flow to your core because this has to stay 37 degrees. But your arms and your legs can be way colder, no problem. If we cannot live without any of our organs or most of our organs, but the arms can be like 2 degrees even. So what happens is that the blood vessels in the arms and the legs, they completely contract. And the blood flows to your gut. And then when you get out, it opens up again. Now, along our blood vessels, we have little muscles. And according to Wim, it's a good friend of mine, we talk a lot. According to Wim, if you start ending your shower cold, 2 to 4 minutes, within 2 weeks, 24/7, your heartbeats per minute go down with 15. So we can increase resistance and we low stress. Lower heartbeat. Lower heartbeat means less stress.
But that if those muscles are trained, also a hot day will be easier because then your vessels can open and you can release the heat. So you're better in the cold if you do like light cold training, but also better in the heat. And this is all because you train your cardiovascular system. And then cardiovascular illnesses, #1 cause of death in the world, above cancer. You know, somewhere in somebody's life, a blood vessel pops near your heart or in the brain and somebody dies. So if you have a way to train your cardiovascular system, this is done by the cold training, but also by the breathing, that is just amazing. Okay, I'm going to translate that and I put a little bit of Portuguese on that, okay? Esse treinamento que a gente faz, o treino cardio, que a gente faz de uma forma geral na academia, né? Vocês devem estar habituados a ouvir falar, a gente vai fazer um treino cardio hoje, né? O treino cardio, normalmente, ele é um treinamento cardiorrespiratório, certo? E ele serve para adaptar as condições cardiovasculares e respiratórias para aumentar a resistência e diminuir o cansaço. Por isso que a gente faz isso em academia, certo? Todo atleta aqui, ou quem não é atleta, mas frequenta uma academia ou tem algum personal, já ouviu falar dos treinamentos cardio. Então, o que acontece quando a gente faz o método do gelo é que a gente faz o mesmo treinamento, só que não é numa esteira. A gente faz o treinamento cardiorrespiratório a partir do treinamento da nossa condição cardiovascular. E isso, obviamente, aumenta a nossa condição de saúde e diminui a nossa condição de cansaço. Tanto no treino no gelo, quanto o treino em temperaturas normais, né, amenas, né? Então, é uma outra vantagem. Né? Como você pode ver, assim, esse é um treinamento milenar, né, gente? Na verdade, se a gente for falar em termos de histórico, né, é um treinamento milenar. Ele é feito há 5.000 anos antes de Cristo. É conhecido dentro da Ayurveda, é conhecido no taoísmo, é conhecido na medicina chinesa, é conhecido no yoga. Então, é um treinamento milenar praticado por monges no Nepal, inclusive. Eu, inclusive, aprendi a fazer o método no Nepal. Mas eu vou contar para vocês a minha experiência de tratamento a partir desse método, né? Para que vocês possam entender o todo, né? Uma outra coisa que eu quero dizer é assim, isso aqui não é uma pílula mágica, a gente não está vendendo nada mágico, né? Tudo que é ancestral, ele tem um compêndio, né, por trás e ele é explicado com um histórico muito grande, de tudo que você pode conseguir. A própria medicina chinesa é assim também, né? Você tem sempre uma coisa que leva a outra coisa. Então, isso aqui não é uma pílula mágica. Também, se você só ouvir o que a gente está falando aqui e mergulhar numa tina de gelo um dia, também não vai, entendeu? Não vai funcionar nada na sua vida. É persistência, é técnica, é treino e acompanhamento, tá bom? So, I explain everything and I put a little bit more. Great. And then the last part, and this is all beautiful, but if you do every morning and your shower cold and you have this little moment of stress, you get to see what your breath can do with your stress relief, because the cold is not comfortable, let's be honest. But by slowing down your breathing, you get to be like, this is nothing, you know, it becomes easier and easier. You get to test every day by putting yourself under controlled stress, how your breath can help you be okay with that stress. And that is something that I take away with me, you know, through the whole day, that by my breath, I can relieve stress. And that is like, well, a cool last one. This is the last one, by the way, as far as I know. Well, life is just what you're going to choose. So you can choose a little discomfort with a cold water and then be healthy and good, or, you know, be stressful person and a illness person without cold water. So it's just a choice. So I think the discomfort, it's necessary in life. So we have to have a little bit of stress to understand what we want, say, make us more resistant. Maybe I think it's a good choice. Bom, eu vou traduzir então. A gente estava falando sobre a questão da resistência. Ele falou que, claro, que no início é desconfortável, né?
Tem gente que tem uma necessidade de um corpo um pouco mais morno e tudo, e eu comentei com ele que a vida é uma questão de escolha, né? Você pode escolher o desconforto por segundos, né, ou minutos da água gelada e um conforto de saúde, ou uma vida desconfortável com doença e o conforto do chuveiro quentinho, né? Enfim, como toda técnica, você precisa escolher, saber colocar no seu cotidiano, né? Nós temos aqui, né, eu e o Thiago, a gente sempre fala realmente do Dr. João Vitor, porque além dele ser realmente o nosso tripé aqui, na nossa comunidade, ele é médico, então, claro, você pode ser acompanhado por um médico, se você quiser, desde que você leve a sério, né, o que você está fazendo. Né, uma coisa que eu vejo muito, né, com os meus clientes, as pessoas que me procuram, é que elas querem realmente uma coisa milagrosa, elas querem fazer algum treinamento comigo e ficarem maravilhosas em 3 passos para o sucesso e depois nunca mais fazer nada né, e as coisas voltam como eram. Então, acho que o método, ele é um método que você precisa aprender, aplicar e fazer uma escolha de vida. Eu acho que basicamente é isso. Tim, translate for them about the method in itself, and shall I talk about a little bit about ancestrality? Who did that before us? Like the monks on Nepal, the Chinese medicine, Ayurveda, all of them use the code method as a health method. I myself, I learned doing that on Nepal a long time ago, and I'm using that for many years now. So, how we talk about the ancestrality, how it gets together on modern world? Well, that's something that Wim did, is make it applicable, make it more simple. You know, because Wim is very much, he's inspired by Tumo breathing, and this is the breathing technique of the Tibetan monks that live high up in the mountains, that is releasing heat. He, you know, and I'm studying Tumo now, and it's so super complicated that normal people just give up because it's just too much. You know, you have to put your hands in the mudra, you have to recite a mantra, and at the same time, on every breath in, 2 different colors, and then on the breath out, there's all these levels in your body with a different form, and it's just so complicated. So this is nothing new. Let's say, you know, like cold training, breathing exercises. It's really nothing new. But what Wim did is to make it simple on one hand, and he got the science into the equation because he was tested, and then a random group was tested, and it showed that we truly can influence our autonomic nervous system, and we truly can do more than we think we can. So that would be my first answer. Bom, o que ele falou foi que, obviamente, isso não é novo, é ancestral, como eu havia explicado para vocês, mas o que aconteceu no método Wim Hof é que eles conseguiram simplificar para o mundo ocidental, porque realmente eu acredito que é uma escolha mesmo, o simples ou o complexo, né? Eu não acho que é complicado, mas eu acho que é complexo, de fato, você fazer o treinamento como é o treinamento aprendido por mim no Nepal, com monges tibetanos, e você faz um treinamento muito longo, né? Meu treinamento nunca acabou, na verdade, né? É um treinamento muito longo, a gente faz os treinamentos de mergulho na neve, enfim, você faz o aquecimento do corpo, isso é um método ancestral, baseado no yoga e na medicina tibetana e outras medicinas ancestrais. Mas o método Wim Hof, ele conseguiu simplificar isso para o mundo ocidental com a mesma eficiência, né? Então, eu acho que isso é uma vantagem, de fato, essa questão da eficiência. E ele vai falar agora sobre o nosso sistema do nosso nervo simpático e parasimpático, que é uma das coisas que realmente tem uma ação muito grande, tanto nos processos cardiorrespiratórios, quanto nos processos de yoga, de Ayurveda e, obviamente, no método Wim Hof. Então, vamos ver a explicação que ele vai dar agora. Ok? You can talk about the nervous system. Yes. About the nervous system.
Sorry, I don't understand the question. Oh, you said there is something very nice, very important about the nervous system when we do the Wim Hof method, because it's simple and it's effective, it's scientific, it's tested. And what you can say about that? Yeah. Well, first of all, I heard you say that, you know, if we go for the ancient teachings, you have to, it's a very long training, you know, like years of training before you are, for example, Tibetan monk, you know, it's a very long and often complicated training. And the test that Wim did, this was, I think, 9 years ago or 8 years ago, he was tested and they found bizarre things in the hospital. Mm-hmm. And then, but they said to him, like, yes, but you're a superhuman. And he was like, no. I can give me a random group of people. I give them 1 week of training and they will produce the same results that I do. And there was, basically the test was that they were injected a E. coli bacteria that makes you ill for like 5 hours. And out of the 12 people that didn't do the Wim Hof method, everybody got ill. And out of the 12 people that did do the Wim Hof method breathing and had like 1 week of training with a lot of cold training, nobody got ill. 100% score. Only 12 people. So, you know, it would be nice if there would be 1,000 people, but still. So that's one thing I want to say. And then afterwards we can go into the nervous system. Okay. Uma coisa importante que foi o teste foi feito dentro do hospital, né? O teste ambulatorial. Não sei se vocês sabem, quando a gente faz um teste científico, a gente faz um teste com um número de pessoas. E o método Wim Hof foi testado dentro do hospital. Eles pegaram um grupo de pessoas com uma bactéria. Como é que chama a bactéria? Agora esqueci. A bactéria que dá diarreia, né? Esqueci o nome dela agora. Então eles pegaram essa bactéria para injetar nessas pessoas para poder fazer um teste. Claro que não era para matar ninguém, obviamente, né? É uma coisa que você consegue ter um controle no hospital. Então eles fizeram um teste de pessoas fazendo treinamento de respiração e banho gelado, certo? E as pessoas não fazendo. Então as pessoas que estavam sendo treinadas pelo método Wim Hof, nenhuma delas teve efeito colateral, nenhuma delas teve efetivamente o impacto da bactéria, ao passo que as outras pessoas que não fizeram nada ficaram doentes. Isso foi um ambiente controlado para testar a efetividade do método para a autocura, nesse caso, né, a cura biológica que a gente chama. Gente, é importante vocês entenderem que o nosso corpo é capaz disso, certo? O que a gente está ensinando para vocês aqui é um dos métodos. Como ele repetiu mais uma vez, inclusive, falando que, claro que é um método ancestral, mas para vocês aprenderem, terem que ter uma viagem aí monástica e etc., como foi a experiência que eu tive durante 8 anos, certo? Então, é importante vocês entenderem que o que ele está trazendo aqui da mesma forma, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar como Mindfulness foi testado, certo? Então, ele fez um teste também de um método ancestral adaptado para o mundo ocidental. E o resultado foi extremamente positivo. 100% das pessoas se curaram da bactéria, tá? Salmonela? Salmonela? Acho que é salmonela. Não é salmonela, não. Eu vou procurar aqui enquanto ele responde. Ok. So basically everybody can learn this. It's not very complicated. Yeah, they understand everything. Escherichia coli, que é aquela bactéria que dá na nossa microbiota intestinal naturalmente, mas quando ela está muito elevada, dá diarreia, etc. É isso. São os sintomas de infecção na nossa flora intestinal. Ok. Let's talk now about nervous system. Okay, nervous system. Yeah. The nervous system. Yeah. Okay, so if you look at the most important part of our nervous system, the autonomic nervous system, everything that happens inside of your body, you can make a distinction between the sympathetic and parasympathetic. Sympathetic stress, parasympathetic calm. Mm-hmm. Right? Yeah. Now, a misconception is, and you see this a lot actually,
is that the sympathetic is bad, and because this is where our stress is. But our sympathetic nervous system is also giving us our energy. And the parasympathetic, yes, is giving us calmness, but also passiveness. So it's not like the parasympathetic is good and the sympathetic is bad. That's the first thing I want to mention. Well, I'm going to explain a little bit and explain what's the nervous system, okay? Bom, a gente tem um sistema nervoso simpático e um parasimpático. Eu estava falando aquela tradução para vocês, tá? Então, o nosso sistema nervoso, ele é o mais comprido, né, de todo o nosso corpo, ele tem milhões de ações diferentes. O sistema nervoso simpático, ele é responsável pelas alterações no nosso organismo, como estresse e emergência. E o parasimpático, ele é a função do nosso organismo para um estado de calma. Tudo que está ligado ao nosso sistema nervoso está ligado no nosso nervo vago. Eu não acho que ele vai falar do nervo vago, mas o nervo vago é o sistema nervoso mais complexo que a gente tem dentro do nosso organismo. Ok, Tim. Within our sympathetic, because we want to get rid of the stress. We all want energy, but we don't want stress. We all want to be calm, but don't become passive, right? Now, if you look at your sympathetic nervous system, that's what people are afraid of. There's this green level, and then there's the red level. And the red level is the real stress that we have a problem with. That can give us anxiety, even panic attacks. But if you walk away from that stress, that sympathetic, and you only want to calm down, in the end, you are just triggered by everything and you don't even want to get out of the house. So the paradox is, and kind of the magic is, by training in that sympathetic nervous system, like exercise, going for a run, activating the sympathetic nervous system. But somebody with a running practice has a lower heartbeat than somebody without. Yeah, so actually working in that sympathetic nervous system, but keeping it, if this is your 100%, to 50, 70%, do a lot, you will increase that green level and you will stay calm where other people freak out. Okay. It's the power of light hormetic stress. Yeah, thank you. Sorry, a bit long. No, it's perfect. Just do not lose them, then can understand. Okay, cool. Tem uma coisa muito interessante que ele falou agora, gente. Eu acho que quem assiste as minhas aulas e a do Thiago com mais frequência já deve ter ouvido a gente falar sobre isso. Mas uma coisa importante nós temos o estresse e o destresse. Se você tiver no total de estresse, você também não é uma pessoa saudável, né? O mínimo de estresse é necessário para a movimentação do corpo. Quando a gente encontra esse balance, né, onde você impulsiona o seu corpo no estresse necessário para viver e deixa ele entrar num estado de não pânico, que é você utilizar o estresse a seu favor, por isso existem todas as técnicas, né, juntas, você consegue realmente aumentar essa questão do seu sistema nervoso. Por isso que a gente está falando do simpático e parasimpático, que eles não são opostos, mas é você encontrar o balance entre o que o seu corpo precisa, né, que é o ortossimpático, e o que o seu o sistema nervoso precisa quando você está em estresse. Então, os dois opostos, na verdade, eles não são opostos, se você conseguir trabalhar adequadamente, você está sempre usando a bateria positiva que o seu corpo tem para que você mantenha o seu corpo no estresse necessário e não nunca no destresse, né? Que o destresse também não é saudável para o corpo, não. Ok? And that's what this training is about, is light training in your stress level, stretching up that green and staying calm. And also, if you want, like if you train in that sympathetic, you're better able to calm down. It's that example of running. If you are running, your heartbeat goes up, maybe to 120. Chronically, a heartbeat of 120, you will not live long. But because of putting your body under stress, temporal stress, sports, you will have a lower heartbeat than somebody else that doesn't run.
And that's exactly the same principle, but not only exercise, but also breathing and cold training. Just beautiful. Gente, esse é o resumo do método Inhofe. Respiração e água gelada, certo? Então, se a gente for resumir os benefícios como um todo, treinamento do nervo simpático parasimpático, aumento de imunidade, aumento de metabolismo, diminuição de inflamação, aumento do sistema cardiorrespiratório, cardiovascular, e você tem um controle, na verdade, de estresse a partir do estímulo do estresse positivo no seu organismo. É um método bastante completo, eu acho que o Winnie ele conseguiu realmente resumir, né, a ancestralidade num método simples. Eu acho que isso é genial mesmo. Eu vou contar uma experiência para vocês agora. Tim, I'm going to tell you a personal experience. Then you're going to understand why Thiago invited me to talk to you here. I was a monk on Nepal. So complex training. Really? Yeah, I did all my life. So wow. I can do that in a very different way. But at the same time, I'm very a very Occidental person, right? So I used that method for a long time. And one thing happened to me 4 years ago. I had the same illness I think Win had, Guillain-Barré. He had the Guillain-Barré. And I got Guillain-Barré, I got Guillain-Barré from a bite of a mosquito. And I was in a very, very, very bad shape. I was in a hospital for several months. I couldn't walk. I couldn't talk. I couldn't see anything. I couldn't write. I couldn't read. I couldn't anything. I was completely in a very bad shape. And my father's a doctor, and he knows how I train myself and my body and my knowledge about biohacking and things. And we experienced to treat myself with this anxious technology, or we can say Wim Hof method, or we can say ancestral method. Or Tumo. Yeah. So exactly. I'm in this way now, as you see, without anything working in a bad way. I still doing the co-daughter all my life. It's for me, it's normal. It's easy. I do the meditations, the breathing, everything I learned in my life I do, and that's why I really understand that this method for someone who has autoimmune systems illness is premium, or someone who has a high level of inflammation or things like that. So I'd like to tell you that, because I'm a living proof that it works. Beautiful. Thank you for sharing. Thank you. I'm going to translate. I see the Tibetan monk in you, by the way. Yeah, it's living me all my life. Nice. I would love to talk for hours with you, Yeah, you can do that. When you get in São Paulo, just come here. Eduardo Pereira, he is there. Right. He's writing to you here. Tim, you're going to meet Eduardo Pereira, I think, in São Paulo. And I have a beautiful house here. And I told him, if you can come to my house and do all the exercise in São Paulo in my house too. It's ashram, a very small ashram, but you can use that. Oh, nice. Yes. So I'm going to translate a little bit for you.
Gente, então eu estava contando a experiência Yes, que thank you. eu sou uma experiência viva não exatamente do método Wim Hof, porque eu não usei um método dele, mas o que eu usei foi a experiência da respiração, da minha própria experiência, né, do treinamento no gelo e das meditações. Eu tive uma doença chamada Guillain-Barré, que a gente não teve, a gente tem o resto da vida, porque ela é uma doença autoimune. E essa doença autoimune foi desencadeada por uma picada de mosquito. Eu fui picada por chikungunya e desencadeou. Eu fiquei muito ruim no hospital em 2017. A possibilidade de eu morrer era muito grande e de ficar com muitas sequelas. Uma das coisas que eu fiz foi justamente os treinamentos ancestrais que eu conheço. Por isso vocês devem ver eu falando tanto de ancestralidade, né? Eu só costumo ensinar aquilo que eu provei. E, de fato, eu realmente utilizei em mim. Por isso, inclusive, né, eu tenho aí uma experiência chamada Hackeando Sócrates, Hackeando o Tempo, que é hackeando as ancestralidades para uma vida saudável no mundo moderno. E eu falei para ele que eu acredito que o método Wim Hof ele é a prova viva de que realmente a gente consegue colocar isso na nossa prática do cotidiano de uma forma simples, né? E eu realmente tenho muito benefício com isso. Como eu disse aqui, eu não estou querendo fazer nenhum tratamento médico, não é o nosso papel, né, Thiago? Ensinar tratamentos médicos, não é isso. Mas para pessoas que têm depressão, doenças autoimunes, altos índices de inflamação, diabetes, eu recomendo pelo menos tentar o método, né? E ver se você se adapta ou incluir algumas coisas do método, né? Eu acho que seria interessante, né? O time vai estar aqui no Brasil, tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte. O Thiago está liderando Belo Horizonte e está recebendo o time em Belo Horizonte. E aqui em São Paulo, um outro Thiago, em São José dos Campos, parece que vai receber o time. E aqui minha casa está aberta também, se vocês quiserem fazer experiência aqui e trocar essas ideias, né? Então essa foi a tradução do momento. Inclusive, eu vou passar o contato do Tim, depois eu falar com ele para passar o contato para vocês conversarem mais. Porque, ó, só tem que fazer assim, ó, que live. Acho que todo mundo que está escutando aqui deve ter ficado que nem eu aqui, boca aberto. Assim, se eu pudesse bater mais palmas para vocês dois, eu bateria, porque vocês são um sucesso. E aproveitando o gancho que a Flávia falou, gente, vamos ter o Tim aqui no Brasil, vamos ter em 4 cidades. O Tim, ele entende bem português, eu vou falar os dias e ele me confirma. Dia 23 e 24, São Paulo. Dia 26, Belo Horizonte, tá? Pela primeira vez, porque eu e a Flávia somos mineiros, primeira vez no Wim Hof, aqui, o método com o Tim, BH. Não vamos fazer vergonha, gente. Vamos ter também Rio de Janeiro, só que Rio de Janeiro, se eu não me engano, é dia 29 e 30, Tim. No, 27 and 28. 27 e 28. 27 e 28 Rio e 30 e 31 em Floripa, tá? E aí volta no dia 1º de novembro em São Paulo. Ou seja, não tem desculpa. Para quem quer ter essa iniciação e abraçar um pouco esse desconforto que a Flávia falou tanto, sobre esses benefícios maravilhosos que tem o método. Inclusive, Flávia, sua história, toda vez que você conta, eu fico emocionado. Falo, cara, que história. Você é eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, de ser gêmeo. Nós temos muito a aprender com vocês, então queria só agradecer mesmo e deixar vocês falarem o finalzinho aí da live para não atrapalhar, tá? Obrigada, Tigo. Yeah, it's actually the second time in Belo Horizonte. Second time? Não, então, gente, errei. Desculpa. Tim falou que já vieram em Belo Horizonte. Mas essa vai ser melhor, porque a segunda geralmente é melhor que a primeira, né? Yes, of course. The second is better than the first. Yeah. Exactly, yeah. We are getting to the end of our talk. And I'd like really much to thank you. And tell you really, Thiago knows me more than you know me, because you just know about me right now. I never sell something that I don't believe. And I never talk about something that, sounds miracle,
But the method Win Health is something that I can tell you, it's good for your health. You have just to choose, being health or being ill. And, you know, there is nothing we can do for you, just yourself. I think Exactly. we can teach you many ways. And that is, many ways. yeah, that is the main focus also that's the main focus in all my trainings, that you don't just listen to me, but you practice, you learn to do it yourself. So 10 years from now, you may have forgotten about me, but you will say, I did this. Yeah. And that is what I like, you know? Everybody takes their authority for their own health in their own hands. Let's make this world a more beautiful place, just with something very simple that works very well. And I think if you can close with a quote, you'd say, you can be more compassionate, you can be more lovely, you can be more healthy if you love yourself. And to love yourself, you have to be trained of. So this one method, I think it works. So try it. I think it would be good for you. As it works for me it's too. Really good for me. Yes. Thank you very much. Hope to see you soon. Obrigado. Yes. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tim. Thank you. Obrigado, Eu vou Flá. dar uma traduzida para encerrar. I'm just going to translate to finish. Eu falei para ele que eu não costumo vender nada. Okay. Vocês já me conhecem, né? Eu não fico vendendo coisas. Mas eu acho que é importante vocês conhecerem o método, né? Porque é um método simples mesmo. Eu acho que todo método que você aprende e você leva para a sua vida e você usa porque você aprendeu, ele vale a pena. Né? Como é yoga, como é meditação, como é Ayurveda, né? Todo método que você traz para o seu cotidiano e você esquece quem te ensinou, mas nunca esquece o que você aprendeu, eu acho que vale a pena. Né? Então, para mim faz muito sentido e eu queria compartilhar com vocês como fez e faz diferença na minha vida o banho gelado, as respirações e levar a sério, né? O meu sistema nervoso e os meus neurotransmissores. Thank you. Thank you. Thank you very much. Everyone. Thank you. Thank you very much. Thank you. Very nice. See you. Tomorrow, right? Yeah, tomorrow. Amanhã temos outra live, viu, gente? Vamos receber aqui o Ramon Rubio, californiano, que vai estar aqui presente. Vamos falar sobre o método Hoff. See you tomorrow. Yes, team? See you tomorrow. Flávia, see you tomorrow. Nice to meet you. Obrigado. Nice, muito obrigado. Conhecer você. Obrigado. Thank you. Bye bye. Bye bye. Tchau. Tchau, tchau, Tim, tchau, Flá. Tchau. Tchau. Thank you, Tim. Thank you, Flá. Kiss you. Tchau.